Então você está montando um PC Gamer e você não sabe por onde começar, quais são as primeiras peças que você deve comprar. Às vezes você quer comprar, sei lá, uma peça aqui num mês, uma peça em outra, recebe o salário, compra outra peça, e aí vai montando aos poucos esse PC, ao decorrer que você tem a grana para comprar tal peça, e você fica na dúvida, pô, começo pelo processador, começo pela placa de vídeo, pelo gabinete, qual que é a ordem correta para depois eu não me arrepender ou comprar alguma coisa errada, ou não ser compatível tal coisa com tal coisa? Cara, esse vídeo aqui vai te ajudar muito, porque você vai entender a ordem correta para você comprar as peças do seu PC Gamer, para você não ter nenhuma dor de cabeça. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou te ajudar a montar o seu novo PC Gamer. Bom, rapaziada, meu nome é Yuri, estamos aqui no canal Yuri Indica e bora montar hoje o seu PC, meu nego. Como é que a gente começa a comprar as peças, meu filho? Galera, na hora de comprar um computador, principalmente quando você vai comprar ali peças separadamente, às vezes você compra uma coisa no começo, outra coisa você vai comprando ali depois e tal, e eu vejo muita gente que erra nessa ordem, porque sim, tem uma ordem meio que correta para você ir comprando, e às vezes a pessoa compra uma peça e depois vai comprar outra e não é compatível, e aí vai ter que comprar outra peça que já tinha comprado porque não é compatível com a outra que comprou, e aí fica nisso. Ou às vezes compra uma peça que é muito forte para uma outra peça muito fraca. Por exemplo, você comprou um processador muito forte e uma placa muito fraca, ou uma placa de vídeo muito forte para um processador fraco, que não vai levar essa placa. Então assim, você tem que ter uma ordem de compra para você entender corretamente como você deve levar o seu computador e também como você conseguir comprar as peças otimizadamente para você não ter uma dor de cabeça de comprar algo forte para algo fraco e ficar uma mistureba estranha no seu PC. Vamos começar. Bom, pessoal, a primeira peça que nós devemos procurar é a seguinte: processador. Olha só, a gente já tem aqui inúmeros processadores aqui no Google e basicamente o processador é o número 1 que você deve comprar no seu PC. Ah, Yuri, por que o processador? Porque basicamente o processador ele é a base do seu computador. É com o processador que você vai decidir o resto, como por exemplo a memória, o air cooler, a placa-mãe e dentre outros gadgets que você vai se adequar ao processador. Tem que entender que eu vou comprar. Aí vai de você, cara. Você tem que entender já o nível do PC pelo processador que você quer pegar. Por exemplo, quanto que você quer gastar? Você quer gastar muito? Sei lá, eu quero gastar 10k, Yuri, quero gastar muito no meu PC. Então você já vai tentar entender quais são os processadores ali meio que high-end que você vai montar para ter um desempenho mega ultra power. Ah, Yuri, quero um processador custo-benefício porque vou montar um PC até uns 3, 4 mil. Aí você vai entender quais são os processadores ali de gama média que você pode comprar. Eu recomendo geralmente os processadores Ryzen para quem quer comprar um computador já de última geração e que tem muita margem para upgrades e que é o melhor custo-benefício do mercado em relação à placa-mãe e dentre outros gadgets que você vai comprar para o seu PC. Ó, vamos fazer de conta que a gente escolheu aqui o Ryzen 5500. Esse aqui vai ser o nosso processador. A partir do processador a gente vai saber qual é a placa-mãe, qual é o air cooler e qual é a memória que a gente vai comprar. Então o nosso processador, por exemplo, vai ser esse aqui, Ryzen 5500. O segundo passo é a gente comprar a placa-mãe, porque basicamente com a placa-mãe eu vou rodar o processador e vou rodar a memória e vou rodar a placa de vídeo e tudo mais. A placa-mãe vai ser meio que, vamos botar aí que o processador é o cérebro e a placa-mãe basicamente é o corpo humano do nosso PC. Ficou uma alusão estranha, mas mais ou menos isso. E aí agora, para escolher a placa-mãe, eu preciso saber a compatibilidade com o processador. E a gente tem um vídeo completaço para você que quer entender a compatibilidade do seu processador e da sua placa-mãe. Você pode clicar aqui em cima no card que está aparecendo ou na descrição do vídeo tem esse vídeo que explica você corretamente como você comprar a placa-mãe, comprar o processador correto, que aí você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Mas ó, basicamente esse processador aqui é um processador Ryzen 5500 da linha AM4, socket AM4. O que eu vou comprar? Eu vou comprar uma placa-mãe AM4. E aqui vão aparecer inúmeras placas-mães que podem funcionar com o meu Ryzen 5500. Por exemplo, tá tendo essa promoção aqui dessa A520M, ela é do socket AM4 e logo ela vai rodar o Ryzen 5500. Ah, Yuri, como é que eu vou saber se essa placa-mãe roda ou não roda o meu Ryzen 5500? Através do site da placa-mãe, ela tem uma lista completa de todos os processadores que ela funciona. E eu mostro como você entende tudo isso no vídeo que eu mencionei agora há pouco de compatibilidade. Mas estamos aqui, ó, dentro do site da placa-mãe aqui da Maxam e eu vou dar uma olhada aqui, né, em algo que mostra os processadores que ela é compatível. Ó, especificação A520 funciona no 5500, aqui ó, AMD Socket M4, aí vem ó, série 5000G, série 5000, o Ryzen 5500 está dentro dessa série 5000, então funciona, aí tem a série 4000 e a série 3000, funciona o Ryzen 5000, 4000 e 3000, 5000 ou 5500, funciona belezinha. Agora galera, o terceiro passo seria a gente comprar um air cooler para o nosso processador. E você tem que se atentar a uma coisa também, nem sempre você precisa comprar um air cooler, aí vai depender se você já tem uma refrigeração que vem dentro do processador. No nosso
nosso caso, o processador que eu tô comprando, ele vem aqui, ó, com Herculesão, então eu não preciso comprar, só se eu quiser uma temperatura ainda melhor. E aí vai seguir o mesmo caso. O Hercule você vai comprar a partir do socket da placa-mãe ou do processador. O socket, no caso que a gente está falando aqui, é o AM4, então eu vou procurar um Hercule ou um Watercooler que seja AM4. Uma coisa importante também para montar seu PC é que você precisa comprar o PC de uma ordem cronológica. Por exemplo, se o processador ele é um processador de última geração que custa R$2.000 e ele é muito forte, você não vai colocar um Hercule de R$100 no processador de R$2.000. Não faz sentido. Então você vai procurar um Watercooler, um Hercule um pouquinho mais caro para acompanhar também esse processador, que possivelmente por ele ser mais forte, ele também vai ser mais quente. No caso desse processador custo-benefício que estamos falando aqui, a gente pode vir aqui e escolher aqui um Hercule AM4 que seja barato, porque provavelmente ele vai rodar. Então a partir do socket, que seria AM4 no caso desse processador ou dessa placa-mãe, a gente vai escolher um Hercule que tenha essa compatibilidade. Então aqui vai ter vários e eu posso escolher um do meu interesse. Por exemplo, ó, eu achei esse aqui bonito. Ó, olha só que o Hercule é bonito, ó, esse DT3 Wolf 120. O que eu vou olhar para saber se ele é compatível? Eu vou olhar nas especificações se ele tem a compatibilidade com a M4, ó. Então aqui, ó, dá um zoom aqui, editor, ó. Tô vendo que ele já tem a compatibilidade a M4. Aqui tem o suporte, ó. Suporte para diferentes tipos de socket. Aí tem todos os sockets que ele é compatível, inclusive a M4 e dentre outros. Então eu poderia comprar esse produto aqui que ele já se refrigeraria o meu processador. Aí dá para você ter a margem, né, de entender como você vai comprar o seu Hercule a partir do socket do seu processador ou da sua placa-mãe. Agora, basicamente, o quarto passo é a memória RAM. Memória RAM você tem que ficar ligado basicamente na geração dela, se ela é DDR3, se ela é DDR4, se ela é DDR5. Mesma coisa você vai saber através da sua placa-mãe. Verifica qual é o DDR da sua placa-mãe. Ela suporta memórias DDR4, ou DDR5, ou DDR3. Aí você vai verificar no site da placa-mãe, por exemplo, ou até nas descrições, né, do site que você está comprando ela. Por exemplo, aqui, ó, dentro do site dessa placa-mãe, que é a que a gente estava ali pegando de exemplo, ela provavelmente vai ter aqui dizendo qual é as memórias que ela suporta. Memória 2x DDR4, ou seja, duas memórias DDR4 e até 64 GB. Aqui tem as frequências que ela suporta, ela vai até 3200 e tal. Então as memórias aqui corretas seriam memórias DDR4, tá? Eu posso chegar aqui, galera, e procurar memória RAM DDR4 16 GB, por exemplo. Quero duas memórias de 16. Então eu posso vir aqui em alguma memória que eu acho interessante, escolher e comprar. Lembrando que preciso de memórias DDR4. Por exemplo, essas aqui, ó, da Gloway com RGB e tal, ó, 3200 MHz, 2x8, 16 GB, 284, tá o preço legal. Funciona com a minha placa-mãe, porque ela é DDR4, então, ó, DDR4, 16, né, duas memórias de 8, eu tenho como colocar na placa-mãe 2 pentes, então posso comprar aqui perfeitamente, então vou comprar minha memória e tchau, obrigado. Agora chega o momento da gente ir para a cereja do bolo. A placa de vídeo é uma das partes principais também para o nosso PC, principalmente rodar os jogos. Então a placa de vídeo você tem que comprar uma placa balanceada ao seu processador. E como é que você vai achar a placa de vídeo que é balanceada ao seu processador? Entendendo duas coisas: quanto você quer gastar e também qual placa de vídeo roda bem com esse processador que você está querendo comprar. Eu vou dar um exemplo, continuando esse PC que eu estou montando, que é com o Ryzen 5500. Esse processador é um processador que está me custando basicamente menos de R$600. Eu não posso comprar uma placa de vídeo de R$3.000 porque ela é muito forte para um processador de 600. Então a placa ali que fica na casa dos R$1.500 vai ser a placa que casa provavelmente com os 5.500. Isso do máximo, né? Só que aí vem o segundo ponto que eu mencionei para vocês, o orçamento. Às vezes você pode colocar um processador como esse com uma placa mais barata, mas que tem um desempenho legal. Por exemplo, uma RX 580. Ó, essa placa estava saindo R$440 aqui, ó, no nosso grupo de ofertas, o Yuri Indica. Caso você não entrou, clica na descrição, entra, porque lá a gente posta promoções de placa de vídeo, de processador, de peças para PC em geral. Só você entrar, participar e depois você me agradece. Mas ó, a gente poderia comprar uma placa como essa para rodar com esse processador de boaça e também poderia comprar uma placa mais forte. Ah, Yuri, como é que eu vou saber qual placa roda bem? Basicamente pegar o nome da placa, pegar o nome do processador e colocar ali no YouTube e você vê os testes nos jogos que você joga para ver se ele tá rodando bem, para ver se ele tá levando a placa no máximo. Uma placa de vídeo legal que eu acho que pode rodar bem com esse processador, que é o Ryzen 5500, isso dando de exemplo o meu PC que eu tô montando aqui, seria, por exemplo, essa RX 6600. Mas, Yuri, eu não sei se ela roda com o meu processador. O que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, pegar o nome dela na RX 6600, eu vou aqui, ó, no YouTube e eu vou colocar Ryzen 5500 RX 6600 Test in Games. Inglês, pode ser português, inglês, o que for. Eu botei inglês porque tem mais vídeo. E a partir dessa pesquisa, o YouTube vai me mostrar uma lista de vídeos aqui, de testes, basicamente, que a galera testa, faz o vídeo e posta lá, mostrando o desempenho, né, do processador com a placa de vídeo nos jogos. Então você vai ter uma imagem melhor ainda de como fica o desempenho desse PC com a placa X, com o processador X. Aí você vai ter a imagem se vai rodar bem o jogo que você vai querer jogar. Ah, não tá rodando bem, então aí você vai trocar a placa para uma mais forte, ou para uma mais fraca, para uma mais barata, para mais cara, ou o que for, e aí você vai comprar
tá? Isso já baseando que você já tem o processador e já tem o resto do PC. Então dessa forma você vai escolher a placa correta para a sua configuração. No nosso caso vai ser a RX 6600, que tá por um preço incrível aqui, ó, 1.200 conto, tá bom demais para um PC custo-benefício como esse. Agora vem um outro caso, galera. Agora a sexta peça para você comprar seria a fonte de alimentação. E basicamente para você entender qual fonte de alimentação você precisa, é você entender qual placa de vídeo você está usando, qual processador você está usando e quanto eles consomem. No caso aqui estamos com o RX 6600. O que eu vou fazer? Eu vou botar RX 600 aqui no Google e o nome Tech Power Up. Esse site aqui, ele basicamente te mostra todas as configurações das placas de vídeo que a gente tem no mercado. Então aqui na página da minha placa de vídeo, vou descer aqui, ó, vou descer, e aqui embaixo vai ter, ó, essa parte que mostra o TDP. TDP é o consumo da placa. No meu caso, a gente tem uma placa que consome 132 watts, então vou me basear nisso aqui. Inclusive, eles recomendam uma fonte de alimentação para o PC. Essa placa não consome tanto, então uma fonte de 300 watts de boa qualidade já rodaria, mas eu recomendo vocês pegarem 450 aí ou mais. Pega sempre com uma folga. Por exemplo, se tá dizendo 300 aqui, vai numa fonte de 400. Se tá dizendo 400, vai numa fonte de 500, porque você também vai ter uma margem melhor para upgrades no futuro. Às vezes você quer trocar a placa de vídeo, o processador, e você não precisa trocar a fonte de alimentação. Então, nesse caso, a nossa placa consome 132. A gente pode olhar também o próprio processador. Esse processador aqui, ó, ele consome 65 watts e é basicamente fazer a conta. 132 mais 65 dá alguma coisa menor que 200, aí vai ter o resto do PC, fã, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então vai dar menos de 300 watts o consumo total desse PC. Recomendo sempre 100 watts a mais. Então, velho, a gente poderia pegar uma fonte de 400 watts aqui nesse caso, e lembrando que você tem que pegar uma fonte com 80 Plus, né, que é uma certificação de qualidade. Só que aí tem um ponto, rodaria de boa a fonte de 400, mas, velho, 400 para 500 já é muito perto, né, em relação a preço. Então, sei lá, pega uma fonte de 500 watts aqui, que aí você vai ter uma margem até melhor para upgrade, ó. Temos aqui uma boa fonte de 500 watts de alimentação aqui, ó, R$291. Temos outra aqui, ó, da Mancer por 258. Então, pegaria uma fonte de 500 watts para esse PC aqui, considerando o custo-benefício das peças. Porque o preço de 400 para 500 é muito semelhante e 500 vai ser melhor até para você fazer o upgrade. Então, ó, nesse caso, 500 watts estaria perfeito. Agora, a sétima peça seria o gabinete. Gabinete, vocês têm que ficar ligado em uma coisa. Os gabinetes mais atuais, eles geralmente têm a fonte embaixo e é o recomendado para ter um fluxo de ar melhor. Então, busque sempre gabinetes que tem a fonte embaixo e tem muita entrada para fã. Por mais que não pareça que tem, isso aqui tem, ó. A gente consegue colocar 3 fãs aqui na frente, um aqui atrás, em cima também. Então, a gente pode, ó, já esse gabinete aqui é tudo fechadão, então não vai ter um bom fluxo de ar. Então, a gente pode escolher um gabinete legal por conta do fluxo de ar. Mas, olha só, esse gabinete ele não vai ter o melhor fluxo de ar do mundo, mas eu achei ele muito bonito e por 200 conto. 200 conto entra no meu orçamento, fica com preço legal, então eu investiria nesse garinha aqui, ó. Por mais que ele só caiba aqui, basicamente 3 fãs aqui em cima, né? Um aqui, ou 2 aqui e mais uma aqui embaixo. Então eu pegaria ele porque eu gostei da estética, mas não é o melhor gabinete do mundo em relação ao fluxo de ar. Ele cabe também uma fã aqui, ó, aqui em cima da fonte de alimentação. Não é o melhor do mundo em relação ao fluxo de ar, mas eu achei bonito, então eu pegaria esse. Agora você tem que ficar ligado no tamanho da sua placa-mãe para ver se cabe no gabinete. No caso da minha placa-mãe, ela é uma placa-mãe da série Micro ATX. Isso basicamente é o tamanho dela, é a série do tamanho dela. Olha nas configurações ali da sua placa-mãe qual é o tamanho dela. Se ela é Mini TX, Micro ATX ou ATX. ATX vai ser aquelas placas-mãe maiores que possivelmente vai precisar de um gabinete que tem 7 baias. No caso da minha é uma Micro ATX, eu não preciso de um gabinete gigante. Agora a gente vai olhar nesse gabinete se ele é Micro ATX ou ATX. Aqui é só procurar nos textos dele, ó. Aqui, ó, dentro desse texto falando do gabinete tem aqui o nome, formato Micro ATX, tá? Ou seja, placa-mãe Micro ATX vai funcionar nele. ATX provavelmente não funciona porque ele é um gabinete pequeno, né? Um gabinete curto. Ó, a gente pode ver que ele tem apenas aqui 4 baias de tamanho de placa-mãe. E aqui mesmo a gente tem aqui ó, o nome Micro ATX ou ITX, né, que seriam as placas-mães que funcionam nele. Então, ATX, que é a placa-mãe maior com 7 baias, não funcionaria. E se você comprasse uma placa-mãe daquelas grandes, não funcionaria nesse gabinete. Então, você tem que ficar ligado sempre qual é o tamanho da sua placa-mãe para você ver se encaixa no gabinete. Agora, o 8º passo seria a refrigeração do seu PC, as fãs que você vai escolher. As fãs, elas vão de acordo a quantas fãs cabem no gabinete. Eu sempre deixo aí a ideia que você tem que colocar o máximo de fã possível, mas nem sempre você pode gastar essa grana. Então, o que eu recomendo para vocês? 4 fãs, na minha visão, é o top para você colocar num gabinete. Basicamente, às vezes o gabinete já vem com fã, ou já vem com pelo menos uma fã. Aqui nesse gabinete, o que eu faria? Eu colocaria uma aqui atrás, 2 aqui em cima e uma aqui. Tem como colocar isso aqui também, mas eu não colocaria. Aí vai ter vários outros tipos de gabinete que ela vai ter, tipo, como colocar fã na frente. Esse que eu mostrei não tinha como. Agora, ó, um exemplo de outro gabinete, por exemplo, ó. Esse aqui, ele funciona várias fãs, então eu colocaria 3 aqui na frente e um aqui atrás. Se você tiver com condição de comprar mais fã, aí você vai, ó, coloca 2 aqui,
e colocar, tipo, pelo menos aqui, essas aqui eu acho que não tem importância colocar fonte aqui, colocar em cima da fonte, eu não colocaria essas aqui de 3 da frente, 2 em cima e 1 atrás, tá? É perfeito aí em relação a isso. É legal você sempre escolher as fãs que tem RGB para você conseguir mudar as cores e basicamente é isso. A última coisa, galera, é o SSD, o armazenamento do seu PC. E de armazenamento do seu PC, eu indico apenas dois tipos, SSD NVMe ou SSD SATA. No caso de placas-mães mais recentes, né, de novas gerações, como por exemplo aqui, a gente está de exemplo aqui, que é a A520, ela tem a conexão M2, tá? Que seria, galera, essa conexãozinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é conexão para SSD M2 NVMe. Então, nesse caso, eu posso escolher um SSD NVMe e aí eu vou colocar o armazenamento ao decorrer de quanto eu posso pagar. 500 GB, 1 TB, 2 TB, aí vai do meu bolso e também de mais ou menos quanto eu preciso de armazenamento. Eu recomendo no mínimo 500 GB para você montar o seu PC. Então, nesse caso, eu poderia pegar um SSD NVMe aqui para poder combar com a minha placa-mãe. Ah, Yuri, minha placa-mãe não tem a compatibilidade de SSD NVMe, porque é uma placa-mãe mais antiga. Então, vai te sobrar o SSD SATA, escolhe um SATA, compra e tchau, obrigado. Basicamente, galera, essa é toda a ordem para você montar um computador sem dor de cabeça. Sendo tudo compatível, você pegando os melhores preços e você montando numa ordem que você não vai ter nenhuma dor de cabeça. Só ir comprando, depois você monta tudo, tchau, obrigado, e ser feliz apenas jogando muito e olhando os RGB do PCzão. Olha só que PC lindo, velho. Você acha que eu não fico feliz depois que eu montei isso aqui? Eu olho pra isso aqui e eu vejo felicidade. É o sentimento que traz quando você monta um PCzão. E uma dica muito legal para quem tá montando o seu PC Gamer e quer pagar barato nas peças, na descrição do vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo do Telegram. Olha só, pessoal, nós postamos aqui todos os dias as melhores promoções do mercado. Placa-mãe, memória RAM, TV, monitor, celular, cara, gabinete, cara, a gente manda de tudo aqui para vocês. Então eu recomendo muito que vocês entrem, porque vocês vão depois me agradecer de tanta coisa boa e barata que a gente manda lá. Tamo junto, comenta aqui se eu conseguir te ajudar e é isso aí, rapaziada. Tamo junto, até a próxima.